A noite paulistana cintilava com estrelas artificiais, enquanto o helicóptero particular de Arthur Pereira pousava no topo do edifício Itália. Aos 45 anos, estava mais bonito do que nunca, seus cabelos negros salpicados de prata nas têmporas, o rosto esculpido por anos de negócios implacáveis. A mídia o chamava de Rei do Petróleo, mas esta noite ele não estava pensando em negócios. Esta noite era sobre vingança. "O leilão começa em 2 horas, senhor", lembrou seu assistente, João Silva, enquanto caminhavam para o escritório na cobertura do edifício Itália. "Tem certeza de que quer fazer isso sozinho? Poderíamos... Quer enviar outra pessoa?" Arthur não respondeu. Ele nunca se explicava para ninguém. Em vez disso, caminhou até as janelas do chão ao teto e olhou para seu império. Tudo o que a luz tocava pertencia a ele. Hotéis, shoppings, refinarias, de petróleo. Mas nada disso preenchia o vazio dentro dele. "A família Souza não saberá o que os atingiu", continuou João Silva, abrindo documentos em seu tablet. "Assim que expusermos seus leilões ilegais, toda a operação deles desmoronará." Arthur sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Os Souza o haviam prejudicado em um negócio 5 anos atrás, achando que poderiam enganar o grande Arthur Pereira. Esta noite, ele começaria a queda deles. "Prepare o carro", ordenou, ajustando seu terno sob medida. "E certifique-se de que nossa gente esteja em posição." O leilão clandestino foi realizado no Palácio dos Bandeirantes. Quando a Mercedes-Benz Classe S de Arthur parou, ele pôde ver outros homens ricos chegando, magnatas brasileiros, políticos influentes, empresários do setor imobiliário. Todos eles ali para licitar coisas que não deveriam estar à venda. "Seu convite, senhor?", perguntou um guarda na entrada. Arthur entregou o cartão dourado com o relevo que ele pagara uma fortuna para obter. O guarda fez uma profunda reverência ao ver o nome. Por dentro, o palácio era um monumento ao excesso. Lustres de cristal, pisos de mármore, garçons carregando champanhe em bandejas de prata. Arthur aceitou uma taça, mas não bebeu. Ele precisava de sua mente afiada esta noite. "Senhor Pereira." A própria Helena Souza apareceu ao seu lado, seu vestido de seda farfalhando. "Que prazer inesperado. Não o vemos com frequência em nossas pequenas reuniões." "Fiquei intrigado com as ofertas de hoje à noite", respondeu ele com suavidade. Se ela estava nervosa com sua presença, ela não demonstrou. "Então, por favor, sente-se. Estamos prestes a começar." Arthur sentou-se na primeira fila, seu rosto não traindo nada enquanto os itens eram apresentados e vendidos. Obras de arte roubadas de museus, animais exóticos, artefatos antigos. Ele gravou tudo com a pequena câmera em seu relógio, construindo evidências contra os Souza. Então o leiloeiro anunciou: "E agora, senhoras e senhores, para nossa coleção especial." A mão de Arthur apertou o braço da poltrona. Era para isso que ele havia vindo. A prova de que eles estavam traficando humanos. As primeiras mulheres foram trazidas, os rostos cobertos com véus finos, os olhos baixos. Arthur sentiu-se mal, mas manteve o rosto neutro. Em breve ele libertaria todas elas e destruiria todos os envolvidos nesse comércio maléfico. E agora, nossa joia da coroa da noite. Uma mulher de branco subiu ao palco. Mesmo através do véu, Arthur pôde ver que ela se portava de maneira diferente, orgulhosa, inabalável. Então, ela se virou e seu mundo parou de girar. Aqueles olhos. Ele conheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Olhos que haviam assombrado seus sonhos por 7 anos. Laura Santos. A taça de champanhe escorregou de seus dedos e se quebrou no chão de mármore. As pessoas se viraram para olhar, mas Arthur não conseguia se mover. Não conseguia respirar. Como isso era possível? Laura havia desaparecido sem deixar vestígios. Ele havia procurado por meses, contratado os melhores investigadores particulares que o dinheiro podia comprar. Eles não encontraram nada, mas havia algo mais, algo que fez seu coração parar completamente. Agarrando a mão de Laura estava um menino pequeno com não mais de 6 anos. Um menino com os próprios olhos de Arthur olhando para a multidão. O mundo ficou vermelho. Arthur levantou-se de repente, seus planos cuidadosamente elaborados esquecidos.
Pare este leilão imediatamente. Rugiu ele. Helena Souza correu para a frente. Senhor Pereira, por favor. Vou comprá-los os dois. Diga seu preço. Sua voz era um trovão na sala subitamente silenciosa. Senhor, não é assim. Arthur pegou seu telefone. R$1 bilhão, transferido para sua conta agora. Mas se você não aceitar, eu vou queimar toda a sua organização até o chão. O menino se aproximou do lado de Laura. Ela ficou congelada, aqueles olhos familiares arregalados de medo e algo mais. Ódio. Helena Souza lambeu os lábios, a ganância vencendo a cautela. Tá, transferência primeiro. Os dedos de Arthur voaram sobre seu telefone. Um momento depois, o próprio telefone de Helena Souza tocou. Vendido, disse ela rapidamente. Guardas, por favor, escoltem. Ninguém os toca, rosnou Arthur. Ele caminhou até o palco, seus olhos nunca deixando os de Laura. De perto, ele pôde ver as mudanças que 7 anos haviam causado. Ela ainda era bonita, mas mais dura agora. Um espírito de lutadora queimava naqueles olhos. Laura sussurrou. Helki, ela ergueu o queixo. Olá, Arthur. Sua voz era exatamente como ele se lembrava. O menino olhou para eles, confuso e assustado. O coração de Arthur se apertou ao ver seus próprios traços refletidos naquela pequena face. Venham, disse ele suavemente. Meu carro está esperando. Não vamos a lugar nenhum com você. A voz de Laura poderia ter congelado o sertão. Por favor, disse ele, deixando sua máscara rachar apenas um pouco. Deixe-me ajudá-la. A vocês dois. Então você pode me dizer por que desapareceu? Por que nunca me contou sobre... Ele olhou para o menino, incapaz de dizer as palavras. Por um longo momento, Laura apenas o encarou. Então, ela apertou a mão do menino. Está tudo bem, Benjamin. Nós vamos com este homem. Benjamin. O nome de seu filho era Benjamin. Arthur os levou para fora do palácio, passando pela multidão que os observava. Sua equipe de segurança se materializou ao redor deles. No carro, Laura sentou-se o mais longe possível dele. Benjamin, encolhido, ao seu lado. Leve-nos para a cobertura, Arthur ordenou ao seu motorista. Então ele olhou para a mulher que ele havia amado e perdido, o filho que ele nunca soube que existia. Vocês estão seguras agora, ambos, e quando estiverem prontas, temos muito a discutir. Os olhos de Laura encontraram os dele na escuridão. Você não tem ideia do que se meteu, Arthur. Nenhuma ideia. A Mercedes-Benz Classe S deslizou pelas ruas iluminadas de São Paulo, carregando seus passageiros em direção a um confronto de 7 anos. No banco de trás, Arthur observou seu filho recém-descoberto adormecer contra o ombro da mãe e sentiu algo que não havia experimentado em anos: esperança. Mas as palavras de Laura ecoavam em sua mente. O que ele não sabia? Que forças os haviam separado 7 anos atrás? E por que ela havia acabado naquele leilão com seu filho? Uma coisa era certa: ele teria suas respostas. E quem quer que tivesse machucado sua família pagaria caro por isso. A viagem de elevador para a cobertura de Arthur foi silenciosa, exceto pela respiração suave de Benjamin. O menino havia adormecido completamente, sua pequena cabeça descansando no colo de Laura. Arthur não conseguia parar de olhar para ele. Seu filho. A palavra parecia estranha em sua mente, como um sonho em que ele não conseguia acreditar. Ele é a sua cara, disse Laura calmamente, surpreendendo-o. Eram suas primeiras palavras desde que saíram do leilão. Por que você não me contou? A voz de Arthur estava rouca de emoção. 7 anos, Laura. 7 anos que eu te procurei. Não aqui, sussurrou ela, olhando para a criança, adormecida. Não na frente dele. As portas do elevador se abriram diretamente na cobertura. Janelas do chão ao teto mostravam o horizonte cintilante de São Paulo, mas Arthur mal notou a vista que havia visto milhares de vezes antes. Seu mundo inteiro havia se reduzido à mulher e à criança diante dele. Há um quarto de hóspedes no corredor, disse ele. Você pode colocá-lo para dormir lá. Laura hesitou, então acenou com a cabeça. Arthur observou, enquanto ela gentilmente levantava Benjamin, o menino instintivamente envolvendo seus braços em seu pescoço. Seu coração doía ao ver aquilo. Vou mandar alguém trazer roupas limpas para vocês dois.
ele disse atrás dela. Ela não respondeu. Enquanto ela estava fora, Arthur serviu-se uma bebida. Suas mãos estavam tremendo. Em todos os seus anos de negócios e jogos de poder, nada o havia abalado tanto quanto isso. Ele havia ido àquele leilão esperando reunir evidências contra o Souza. Em vez disso, ele havia encontrado a peça que faltava em sua alma e um filho que ele nunca soube que existia. Laura voltou 15 minutos depois. Ela havia tirado os sapatos e seus pés estavam silenciosos no chão de mármore. Ela parecia menor de alguma forma, mais vulnerável, mas seus olhos ainda eram ferozes. Ele está dormindo, disse ela. Ele é bom em dormir em qualquer situação. Ele teve que ser. As implicações dessa declaração fizeram o sangue de Arthur ferver. O que aconteceu com você, Laura? Onde você esteve todos esses anos? Ela caminhou até as janelas, envolvendo os braços em si mesma. É uma longa história, Arthur, e não uma bonita. Eu tenho a noite toda. Ela se virou para enfrentá-lo, e em seus olhos ele viu sombras de coisas que ele não queria imaginar. Você se lembra de Ricardo Souza? Arthur franziu a testa. O filho de Helena Souza, aquele que morreu naquele acidente náutico 6 anos atrás. Ele não morreu em um acidente. A voz de Laura era plana. Eu o matei. O copo de cristal escorregou dos dedos de Arthur, quebrando-se no chão. Nenhum dos dois se moveu para limpá-lo. Ele era obcecado por mim, continuou Laura, sua voz distante, desde aquele evento beneficente onde o conhecemos. Quando ele descobriu que eu estava grávida de seu filho, ele enlouqueceu. Disse que nenhuma mulher jamais o havia rejeitado antes. Disse que ele o destruiria se eu não o deixasse. Você deveria ter vindo até mim, disse Arthur, sua voz tensa de raiva. Eu teria te protegido. Ele tinha provas de que suas empresas estavam violando sanções internacionais. Provas falsas, mas convincentes o suficiente. Ele disse que as divulgaria para a mídia. Destruiria tudo o que você havia construído. Ela riu amargamente. Eu era jovem e assustada. Eu pensei que estava te protegendo e ao nosso bebê. Então você fugiu. Eu fugi. Mudei meu nome. Mudei-me de cidade em cidade. Mas Ricardo nos encontrou quando Benjamin tinha 3 meses de idade. Suas mãos se fecharam em punhos. Ele disse que se eu não me tornasse sua posse, ele mataria o bebê. Disse que ninguém jamais encontraria o corpo. Arthur sentiu-se mal. Ele queria alcançá-la, abraçá-la, mas a distância entre eles era mais do que física. Eu concordei com suas exigências, disse Laura. Por 3 anos, eu vivi à sua sombra. Assisti meu filho crescer, chamando outro homem de tio, enquanto aquele monstro planejava virá-lo contra você um dia. Mas então, ela fechou os olhos. Então ele ficou bêbado uma noite. Disse que estava cansado de esperar. Disse que era hora de se livrar do bebê e fazer um filho nosso. O que aconteceu? A voz de Arthur era quase um sussurro. Estávamos em seu iate. Ele veio para mim com uma faca. Nós lutamos. Ele caiu e bateu a cabeça no corrimão. Quando ele foi para o mar, ela abriu os olhos e eles estavam frios como noites de sertão. Eu não chamei por ajuda. Eu assisti ele se afogar. O silêncio preencheu a cobertura. Ao longe, buzinas de carros tocavam e sirenes uivavam, mas ali em cima parecia que eles estavam em outro mundo. A mãe dele sabia, disse Laura finalmente. Não toda a verdade, mas ela sabia que eu estava envolvida de alguma forma. Ela tem me caçado desde então. Toda vez que eu achava que estávamos a salvo, seus homens nos encontravam. Passei 3 anos fugindo, mantendo Benjamin um passo à frente de sua vingança, até hoje. A mente de Arthur estava correndo, juntando as peças, até que ela finalmente te pegou. Sim. Os ombros de Laura caíram. Agora, você sabe de tudo. E você também está em perigo, Arthur. Helena Souza não vai parar até destruir todos os conectados à morte de seu filho. Arthur cruzou a sala em 3 longas passadas. Desta vez, quando ele a alcançou, ela não se afastou. Sua pele estava fria sob seus dedos enquanto ele levantava o queixo dela. Me ouça, disse ele ferozmente. Você fez o que tinha que fazer para proteger nosso filho. Tudo o resto, minha reputação, minhas empresas, nada disso importa. Eu te perdi uma vez porque não sabia que você precisava de proteção.
Eu não vou te perder de novo. Lágrimas encheram seus olhos. Arthur, chega de fugir, disse ele. Chega de se esconder. Você e Benjamin estão sob minha proteção agora. E vou garantir que Helena Souza nunca mais ameace ninguém. Como? Laura sussurrou. Ela tem amigos poderosos, conexões em todos os lugares. Arthur sorriu, mas não havia calor nele. Eu também tenho. E ao contrário, dela eu não tenho mais nada a perder. Ela me roubou 7 anos. 7 anos. Que eu poderia ter visto meu filho crescer. 7 anos que eu poderia ter te amado, te protegido a vocês dois. Um barulho do corredor fez ambos se virarem. Benjamin estava ali em sua camiseta emprestada muito grande, esfregando os olhos. Mamãe? Disse ele incerto. Onde estamos? Laura se afastou de Arthur e foi até seu filho. Estamos seguros, Habib. Este é... Ela olhou para Arthur, incerteza em seus olhos. O coração de Arthur se apertou ao olhar para o menino. Seu menino? Parado ali, perdido e confuso. Tudo nele queria reunir seu filho em seus braços, para compensar todos os anos perdidos. Mas ele sabia que precisava ser paciente. Sou um velho amigo da sua mãe, disse ele gentilmente. Meu nome é Arthur. Você gostaria de algo para comer? Posso pedir ao chefe para fazer qualquer coisa que você quiser. Os olhos de Benjamin se iluminaram um pouco. Qualquer coisa? Qualquer coisa mesmo. Posso ter panquecas, mesmo sendo de noite? Arthur riu, e pela primeira vez em 7 anos pareceu real. Principalmente porque é de noite. Enquanto ele observava Laura levar seu filho para a cozinha, a mente de Arthur já estava trabalhando. Ele tinha ligações para fazer, planos para colocar em movimento. Helena Souza aprenderia o que significava realmente enfrentar sua ira. Mas, por agora, por este momento, ele sentaria com sua família recém-descoberta e comeria panquecas à meia-noite. O resto do mundo poderia esperar até amanhã. Amanhã chegou muito cedo à cobertura. Arthur não havia dormido, passando a noite fazendo ligações e colocando planos em movimento. A cada poucas horas, ele verificava Laura e Benjamin, apenas para ter certeza de que eles realmente estavam lá. Que tudo não havia sido um sonho. O sol mal estava nascendo quando seu elevador particular tocou. João Silva entrou carregando uma pasta grossa. Tudo o que você pediu, senhor, disse ele parecendo exausto. Mas você não vai gostar. Arthur pegou a pasta e começou a ler. Seu rosto ficou mais escuro a cada página. Você tem certeza disso? Verifiquei tudo 3 vezes. João Silva afrouxou a gravata. Helena Souza tem conexões com pelo menos 3 agências de inteligência diferentes. Ela tem usado elas para rastrear Laura todos esses anos. Foi assim que ela sempre a encontrou. E o leilão? Uma armadilha. Ela sabia que você estava investigando os negócios da família dela. Ela arrumou para Laura estar lá, sabendo que você apareceria eventualmente. João Silva hesitou. Senhor, tem mais, sobre seu irmão. A cabeça de Arthur se ergueu. O que sobre Caio? Ele tem trabalhado com Helena Souza. Por anos, desde que Laura desapareceu. João Silva tirou outro documento. Ele é quem ajudou a criar aqueles documentos falsos sobre sua empresa, violando sanções. Aqueles que ela usou para ameaçar Laura. O papel se amassou no punho de Arthur, seu próprio irmão. O mesmo irmão que o havia consolado quando Laura desapareceu, que o havia ajudado a procurá-la. Por quê? Exigiu ele. Dinheiro, principalmente. Os Souza o pagaram bem, mas também... João Silva parecia desconfortável. Ele também estava apaixonado por Laura, desde que vocês começaram a namorar. Quando Helena Souza o abordou para ajudá-la a se livrar dela, ele concordou. Ele pensou que com Laura fora do caminho, eventualmente você seguiria em frente e ele teria uma chance. Um barulho na entrada fez ambos se virarem. Laura estava ali com roupas emprestadas, o rosto pálido. Eu sabia, sussurrou ela. Eu o vi, às vezes, me observando, me seguindo, mas eu pensei que estava sendo paranoica. Arthur cruzou a sala até ela. Ele alguma vez... Não, disse ela rapidamente. Ele nunca chegou perto. Apenas observava de longe. Eu acho que ele não conseguia se forçar a me machucar.
mas ele se certificou de que os homens de Helena Souza sempre soubessem onde nos encontrar. Benjamin entrou então, ainda em seu pijama, e os adultos pararam de falar rapidamente. O menino olhou para a enorme sala de estar com olhos arregalados. Mamãe, posso assistir TV? Essa é maior que nosso apartamento inteiro. Laura conseguiu um sorriso. Depois do café da manhã, Habib, por que você não vai se lavar primeiro? Assim que Benjamin saiu do alcance da voz, Arthur se virou para João Silva. Quero segurança dobrada, ninguém entra ou sai deste prédio sem minha aprovação pessoal. E encontre Caio, quero saber exatamente onde meu querido irmão está agora. Já estou nisso, senhor. Mas tem mais algo que o senhor deve ver primeiro. João Silva exibiu um vídeo em seu tablet. Mostrava Helena Souza conversando com alguém no que parecia ser um escritório. O horário era de algumas horas atrás. Não me importo com o que for preciso, Helena Souza estava dizendo. Quero que ambos estejam mortos ao pôr do sol. Não me importo com o que for preciso, Helena Souza estava dizendo. Quero que ambos estejam mortos ao pôr do sol. Mate a mulher e a criança. Faça parecer um acidente. A dor de Arthur Pereira será nossa vingança perfeita. A mão de Laura Santos foi à boca. O rosto de Arthur ficou impassível. Onde foi tirada essa foto? Ele perguntou baixinho. No escritório dela, na torre norte do complexo empresarial. Faria Lima. Nossa pessoa lá dentro nos enviou há 1 hora. João Silva parecia preocupado. Senhor, ela não está perdendo tempo. Já tem gente dentro deste prédio. A equipe de manutenção que chegou esta manhã, todos são dela. Tire-os daí, agora. Arthur já estava se movendo, tirando o telefone. E ligue para o avião, que esteja pronto em 30 minutos. Para onde vamos? Laura perguntou, seguindo-o enquanto ele se dirigia aos quartos. Para a ilha de Fernando de Noronha. É o único lugar onde posso garantir sua segurança enquanto lida com isso. Ele parou e pegou suas mãos. Você confia em mim? Ela olhou em seus olhos por um longo momento. Confio em você com a vida de Benjamin. Isso é mais do que confio em qualquer outra pessoa. Então prepare-o. Não embale nada. Compraremos o que precisar quando chegarmos lá. Ele apertou suas mãos. Não vou deixar que eles machuquem nenhum de vocês. Nunca mais. Enquanto Laura ia buscar Benjamin, Arthur fez mais uma ligação. Quando uma voz sonolenta atendeu, seu tom era glacial. Alô, irmão. Precisamos conversar. A voz de Caio instantaneamente ficou alerta. Arthur, o que houve? Eu sei de tudo. Sobre você e os Souzas. Sobre o que você fez com Laura. Arthur ouviu a respiração ofegante de seu irmão. Se você quer viver para ver o amanhã, você me encontrará no escritório em 1 hora. Irmão, por favor, deixe-me explicar. Arthur desligou. Sua mão tremia de raiva enquanto guardava o telefone. Benjamin saiu correndo então, animado, com a ideia de ir de avião. O entusiasmo inocente do menino cortou os pensamentos sombrios de Arthur. Isso era o que importava agora. Manter seu filho seguro, proteger a família que ele acabara de encontrar. O elevador privativo abriu novamente, e o chefe de segurança de Arthur saiu com 6 homens fortemente armados. O prédio está limpo. Senhor, ele relatou. As pessoas de Helena Souza foram removidas. Alguns tentaram resistir. Estão sendo interrogados agora. Bom, leve-nos ao aeroporto. Rota diferente da usual. E Roberto? A voz de Arthur endureceu. Se alguém tentar nos impedir, não hesite. Eles se moveram rapidamente pela garagem particular, cercados por guardas. Arthur ajudou Benjamin a entrar no SUV blindado, observando os olhos do menino se arregalarem com toda a atividade ao redor deles. Você é um espião? Benjamin sussurrou para ele. Como nos filmes. Apesar de tudo, Arthur teve que sorrir. Não, não sou um espião. Apenas alguém que quer manter você e sua mãe seguros. Enquanto eles dirigiam pelo trânsito da manhã, o telefone de Arthur vibrou com uma mensagem de João Silva. Caio acabou de entrar na Torre Norte. Ele está com ela agora. Arthur cerrou os dentes. Então, seu irmão havia feito sua escolha. Muito bem, quando isso acabasse, não restaria nada do império dos Souzas, ou do irmão que o havia traído. O sol de São Paulo estava subindo mais alto, pintando o céu em tons de dourado e rosa, mas Arthur sabia que a escuridão estava chegando.
Uma tempestade estava se formando, uma que abalaria os fundamentos do poder nesta cidade brilhante. E no centro de tudo estava o menino dormindo ao lado dele, sua cabeça descansando confiantemente no ombro de sua mãe. O filho de Arthur, o herdeiro, que ele nunca soube que tinha. Por eles ele queimaria o mundo se tivesse que fazê-lo. Mas primeiro eles tinham que alcançar a segurança de sua ilha. Depois disso, a verdadeira guerra começaria. O jatinho particular voou acima das nuvens, deixando os edifícios de São Paulo muito para trás. Benjamin pressionou o rosto contra a janela, maravilhado com a vista. Ele nunca tinha estado em um avião antes, e tudo a respeito o emocionava, desde os bancos de couro maiores que sua cama antiga, até a comissária de bordo que continuava lhe trazendo leite com chocolate. Laura sentou-se em frente a Arthur, observando o filho com olhos cansados. Nenhum deles tinha dormido, muito agitados com as revelações e a fuga da manhã. Ele está levando tudo tão bem, ela disse suavemente. Ele sempre foi assim, adaptando-se ao que a vida nos lança. Mas às vezes me pergunto o que isso está fazendo com ele. Toda essa fuga. A fuga termina agora, Arthur prometeu. Ele olhou para seu filho, ainda se maravilhando com o quanto o menino se parecia com ele naquela idade. A ilha é completamente segura. Minhas pessoas mais confiáveis a trabalham. Ninguém entra ou sai sem passar por múltiplos pontos de controle. E você? Laura perguntou. Você não vai ficar, vai? Antes que Arthur pudesse responder, seu telefone vibrou. A mensagem de João Silva gelou seu sangue. Caio encontrado morto na garagem da Torre Norte. Tiro único. A polícia já está classificando como suicídio. O que foi? Laura perguntou, vendo sua expressão mudar. Meu irmão está morto. A voz de Arthur era plana. Helena Souza está resolvendo pendências. A mão de Laura voou para a boca. Oh Deus, você acha que ele realmente... Não, foi ela. Ela está me enviando uma mensagem. Os dedos de Arthur se apertaram no telefone. Ela está me mostrando o que acontece com as pessoas que atraem. Senhor Arthur. A voz de Benjamin os interrompeu. Ele finalmente se afastou da janela. Nós realmente vamos para uma ilha? Como piratas. Arthur se forçou a sorrir. Melhor do que piratas. Esta ilha tem tudo. Uma praia particular, cavalos, uma piscina maior que a maioria das casas. Os olhos de Benjamin se iluminaram. Você pode me ensinar a nadar? Mamãe nunca teve tempo para aprender, então ela não conseguiu me ensinar. O pedido inocente atingiu Arthur como um soco no estômago. Tantas coisas simples que seu filho havia perdido por causa da vingança dos Souzas. Claro que eu vou te ensinar, ele disse. Teremos todo o tempo do mundo. O menino sorriu e voltou a olhar pela janela. Os olhos de Laura encontraram os de Arthur, cheios de uma mistura de gratidão e medo. Você não pode voltar. Ela disse baixinho. Helena estará esperando por você. Ela também vai te matar. Ela vai tentar. A voz de Arthur era de aço. Mas primeiro, preciso colocar vocês dois em segurança. Então vou desmantelar tudo o que ela construiu, peça por peça. Voo durou mais 3 horas. Benjamin finalmente adormeceu, encolhido em uma das grandes cadeiras. Laura colocou um cobertor sobre ele enquanto Arthur observava, seu coração doendo com a cena doméstica simples. Ele pergunta pelo pai às vezes, disse Laura de repente, ainda olhando para o filho adormecido. Eu nunca soube o que dizer a ele. Como você explica para uma criança que seu pai é um dos homens mais poderosos do Brasil? Que você foi embora para protegê-lo? O que você disse a ele? Que seu pai era um bom homem que o teria amado muito se soubesse dele. Ela finalmente olhou para Arthur. Eu estava errada? Arthur se levantou e cruzou para o lado dela no avião. Cuidadosamente, ele pegou suas mãos nas dele. Você estava certa em uma coisa. Eu o teria amado. Eu o amo. Mesmo que eu só o conheça há um dia. Mas você estava errada sobre ir embora. Eu teria protegido vocês dois. Poderíamos ter enfrentado Helena juntos. Eu era jovem e estava com medo, sussurrou Laura. Quando Ricardo me mostrou aqueles documentos sobre sua empresa, falou sobre destruir tudo o que você havia construído. Achei que estava sendo nobre, sacrificando minha felicidade pela sua.
Não há felicidade sem você, disse Arthur simplesmente. Nestes últimos 7 anos, construí mais riqueza, ganhei mais poder, mas tenho estado vazio por dentro. Encontrá-la novamente, descobrir que tenho um filho, é como se a cor estivesse voltando a um mundo cinza. Lágrimas encheram os olhos de Laura. Arthur, o interfone do avião estalou. Senhor, estamos começando nossa descida para a ilha. Através das janelas eles puderam vê-la. Um paraíso particular surgindo do mar turquesa. Praias, de areia branca, se curvavam ao redor de jardins exuberantes e edifícios elegantes. Uma mansão enorme coroava o ponto mais alto, com vista para tudo. Benjamin acordou ao pousar, correndo para a janela novamente. É como um conto de fadas, exclamou ele. Bem-vindo ao lar, disse Arthur suavemente, e ele não estava apenas falando com seu filho. A equipe da ilha estava esperando quando eles desceram os degraus do avião. Arthur havia avisado por rádio e tudo estava pronto. Roupas em seus tamanhos, quartos preparados, segurança em vigor. A senhorita Sarah vai mostrar seus quartos, disse Arthur ao entrarem na mansão. Vocês podem descansar, se limpar. Tudo o que vocês precisarem deve estar lá. Você está indo embora, não está? Laura perguntou. Apenas por alguns dias. Preciso lidar com Helena antes que ela possa machucar mais alguém. Ele se ajoelhou ao nível de Benjamin. Você pode ser o homem da casa enquanto eu estiver fora? Cuide de sua mãe por mim. Benjamin acenou solenemente. Você vai voltar? Cavalos selvagens não me impediriam. Arthur bagunçou o cabelo do menino, maravilhado com o quão natural o gesto parecia. E quando eu voltar, começaremos as aulas de natação. Enquanto a equipe os levava embora, Laura olhou para trás uma última vez. O medo em seus olhos quase quebrou sua resolução. Prometa que você terá cuidado, ela disse. Prometa que você voltará para nós. Eu prometo. A voz de Arthur era firme. E desta vez eu nunca mais deixarei nenhum de vocês. Ele esperou até que eles estivessem fora de vista antes de deixar sua máscara cair. Raiva e tristeza lutaram em seu rosto enquanto ele tirava o telefone. João Silva, comece agora. Vaze tudo o que temos sobre os Souzas para todos os principais veículos de comunicação brasileiros e marque uma reunião comigo e o ministro da Justiça. É hora de Helena Souza aprender o que é poder de verdade. O sol estava se pondo sobre a ilha quando o avião de Arthur decolou novamente. Na mansão, Benjamin estava em sua janela, observando-o desaparecer nas nuvens. Laura veio atrás dele, envolvendo seus braços em seu filho. Ele realmente está voltando? Benjamin perguntou. Laura olhou para o céu que escurecia, lembrando-se do amor feroz que vira nos olhos de Arthur quando ele olhou para seu filho. Sim, Habibi. Seu pai sempre cumpre suas promessas. Em São Paulo, nuvens de tempestade estavam se formando. Mas aqui na ilha, pela primeira vez em 7 anos, Laura sentiu algo que quase havia esquecido. Esperança. O mundo dos negócios de São Paulo acordou para o caos. Todos os principais canais de notícias estavam veiculando as mesmas manchetes. Império da família Souza, construído sobre empresa criminosa. Rede de tráfico de pessoas exposta. Investigação internacional lançada contra a Souza Holdings. Em seu escritório, na cobertura do edifício Itália, Helena Souza assistia a seu império desmoronando em várias telas de TV. Suas unhas, perfeitamente cuidadas, se cravaram no couro de sua cadeira, enquanto seu telefone tocava constantemente com chamadas de pânico de sócios e clientes. Encontre-o, ela rosnou ao telefone. Encontre Arthur Pereira e traga-o para mim, vivo. Mas Arthur já estava 3 passos à frente. Enquanto o mundo de Helena desabava ao seu redor, ele estava sentado em uma reunião secreta com o ministro da Justiça, expondo evidências que sua equipe levou anos para compilar. Isso vai além dos leilões clandestinos, explicou Arthur, deslizando outra pasta sobre a mesa. Fraude fiscal, lavagem de dinheiro, conexões com organizações terroristas. Os Souzas estão corrompendo nosso país há décadas. O ministro folheou os documentos, seu rosto ficando mais escuro a cada página. Por que você está me trazendo isso agora? Porque ela matou meu irmão. A voz de Arthur era glacial. E ela está ameaçando minha família. A mulher e a criança que você tirou do leilão?
O ministro levantou uma sobrancelha. Minhas fontes me dizem que há mais nessa história. A mulher é Laura Harman. Ela desapareceu 7 anos atrás, depois de ser ameaçada pelo filho de Helena, Ricardo Souza. Arthur fez uma pausa. O menino é meu filho. Eu só descobri sua existência ontem. A compreensão surgiu no rosto do ministro. Então isso é pessoal. Tudo isso é pessoal. Arthur se inclinou para a frente. Mas também é sobre justiça. Helena Souza destruiu inúmeras vidas. Quantas outras famílias ela desmantelou? Quantas outras crianças ela traficou? Antes que o ministro pudesse responder, o telefone de Arthur vibrou. A mensagem de João Silva congelou seu sangue. Mercenários dos Souzas rastrearam o avião. Eles sabem sobre a ilha. Arthur estava de pé instantaneamente. Eu preciso ir. Você tem tudo o que precisa para derrubá-la legalmente. Faça isso rápido, antes que ela consiga esconder mais evidências. Para onde você vai? Para proteger minha família. Enquanto isso, na ilha, Laura estava observando Benjamin brincar no jardim. O menino nunca teve tanto espaço para correr, tantas coisas bonitas para explorar. Pela primeira vez em anos, ela o viu agindo como uma criança normal, sem ter que olhar por cima do ombro, constantemente. Sara, a governanta, trouxe-lhe uma xícara de chá. Ele é um menino maravilhoso, disse a mulher mais velha gentilmente. Ele tem o sorriso de seu pai. Laura olhou para ela surpresa. Você conhecia Arthur quando ele era jovem. Eu ajudei a criá-lo e a seu irmão depois que sua mãe morreu. Os olhos de Sara estavam tristes. Que meninos diferentes eles eram. Arthur sempre foi tão sério, tão responsável. Caio era o sonhador, sempre querendo o que seu irmão tinha. E agora Caio está morto. As mãos de Laura tremeram, em torno de sua xícara de chá. Sim, Sara tocou seu ombro gentilmente. Mas você e o menino estão seguros aqui. Arthur se certificou disso. Uma comoção repentina na estação de segurança chamou sua atenção. Guardas corriam, falando urgentemente em seus rádios. O chefe de segurança, um homem chamado Victor, veio caminhando em direção a eles. Senhora Harman, precisamos levá-la. Que o menino para dentro agora. Sua voz era profissional, mas tensa. O que está errado? O coração de Laura começou a acelerar. Detectamos 3 barcos não identificados aproximando-se da ilha. Eles não estão respondendo aos nossos avisos. A xícara de chá de Laura caiu no chão. Benjamin, ela chamou. Benjamin, venha aqui agora. O menino olhou para cima, de onde estava brincando com uma mangueira de jardim, surpreso com seu tom. Ele correu para ela imediatamente, sentindo seu medo. O que está acontecendo, mamãe? Vamos brincar de um jogo, disse ela, tentando manter a voz firme. Como esconde-esconde, mas dentro de casa, certo? Victor já os estava guiando em direção à mansão. Temos uma sala segura no porão. Ninguém pode entrar a menos que conheça os códigos. Você estará seguro lá até que Arthur chegue. Ele está vindo? Laura perguntou esperançosamente. Ele já está no ar, 20 minutos. Victor tocou seu fone de ouvido ouvindo os relatórios. Mas esses barcos nos alcançarão em 10. Eles se apressaram pelos corredores de mármore da mansão, descendo escadas que Laura nem havia notado antes. A sala segura era como um bunker de luxo, móveis confortáveis, telas mostrando feeds de segurança de toda a ilha, suprimentos. Suficientes para semanas. Não abra esta porta para ninguém, exceto para Arthur ou para mim, instruiu Victor. Não importa o que você ouvir. Não importa quem seja, entendeu? Laura acenou com a cabeça, segurando Benjamin perto. O menino estava tremendo levemente, captando a atenção dos adultos. Mamãe, estou com medo. Não fique, Habib. Ela acariciou seu cabelo. Seu pai está vindo. Ele vai nos proteger. A pesada porta fechou com um assobio, deixando-os sozinhos na sala segura. Nas telas, Laura pôde ver os guardas assumindo posições defensivas ao redor da mansão. Os barcos estavam claramente visíveis agora, cortando a água turquesa com propósito mortal. Por favor, apresse-se, Arthur, ela sussurrou. Em seu jatinho particular, Arthur estava levando os motores ao limite. Seu piloto nunca o vira tão intenso, tão focado. Senhor, a voz de João Silva veio pelo telefone via satélite. Helena Souza acabou de sair do escritório
com uma equipe de segurança privada. Nossas pessoas a perderam no trânsito. Ela está vindo pessoalmente. Arthur percebeu. Ela quer supervisionar isso pessoalmente. O ministro da Justiça emitiu os mandados de prisão. A polícia está se movendo em todas as propriedades dos Souzas agora. Mas eles serão muito tarde para impedir isso. Arthur assistiu a ilha crescendo em tamanho à distância. Quantos homens nesses barcos? Imagens térmicas mostram pelo menos 15 mercenários fortemente armados, ex-militares, provavelmente russos ou do leste europeu. Arthur cerrou os dentes. E nossa força de segurança na ilha? 10 homens. Mas eles são bem treinados e têm a vantagem de casa. Abaixo deles, os primeiros tiros estavam sendo disparados. Os mercenários haviam pousado na praia e estavam se envolvendo com as equipes de segurança da ilha. Através de seus binóculos, Arthur pôde ver outro barco se aproximando do outro lado, mais elegante, mais caro, o iate pessoal de Helena. Volte. Ele ordenou ao piloto. Vou ter que entrar. A voz de João Silva estava alarmada. Senhor, isso é muito perigoso. Os ventos sozinhos. Meu filho está lá embaixo, Arthur o interrompeu. Meu filho e a mulher que amo. Eu não vou perdê-los de novo. Na sala segura, Laura assistia às telas com horror enquanto o tiroteio intensificava. Benjamin havia adormecido em seu colo, exausto de medo e excitação. Ela acariciou seu rosto, lembrando-se de como naquela manhã ele estava tão feliz, tão despreocupado. Seu pai está vindo. Ela sussurrou novamente, tanto para se tranquilizar quanto para ele. Seu pai está vindo. Ela sussurrou novamente, tanto para se tranquilizar quanto para ele. Ele havia prometido. Acima da ilha, Arthur Pereira se preparava para a luta mais importante de sua vida. Helena Souza havia lhe roubado 7 anos. Ela havia matado seu irmão. Agora, ela estava tentando roubar sua família novamente. Desta vez, ele garantiria que ela falharia. Não importava o custo. A ilha havia se tornado uma zona de guerra. Tiros ecoavam pelo paraíso outrora pacífico, enquanto os mercenários de Helena Souza avançavam em direção à vila. A equipe de segurança resistiu, mas estava em menor número e sendo forçada a recuar. Na sala segura, Laura Santos observava tudo se desenrolar nas telas de segurança. Benjamin Pereira ainda estava dormindo, graças a Deus, mas ela sabia que não poderia durar. Cada explosão, cada rajada de tiros a fazia pular. Vamos, Arthur, ela sussurrou, procurando por qualquer sinal dele nas telas. Onde você está? Acima da ilha, o piloto de Arthur estava fazendo outra passagem. O vento estava terrível, fazendo o pequeno jatinho saltar no ar. Senhor, isso é uma loucura, gritou o piloto por cima do barulho dos motores. A zona de pouso está muito quente. Há tiros ativos lá embaixo. Apenas me aproxime o máximo que puder. Arthur conferiu seu paraquedas pela última vez. Ele nunca tinha feito nada parecido antes, mas tempos desesperados pediam medidas desesperadas. A voz de João Silva rachou em seu fone de ouvido. O iate de Helena está quase no cais. Os helicópteros da Polícia Federal estão a 15 minutos de distância, mas ela estará dentro da vila antes disso. Certifique-se de que eles saibam que ela deve ser levada viva, ordenou Arthur. Quero que ela enfrente a justiça por tudo o que fez. A voz do piloto estava tensa. Zona de pouso em 30 segundos. Deus o ajude, senhor. Arthur respirou fundo e abriu a porta. O vento o atingiu como uma força física. Bem abaixo, ele podia ver o tiroteio se espalhando por sua bela ilha. Os jardins estavam pegando fogo, a fumaça subindo em grossas colunas pretas. Agora, gritou o piloto. Arthur pulou. A queda livre foi assustadora e emocionante ao mesmo tempo. O vento rugiu em seus ouvidos enquanto ele mergulhava em direção à terra. No último momento possível, ele puxou seu paraquedas, sentindo o puxão quando ele se abriu. Ele pousou com força no telhado da vila, rolando para absorver o impacto. Imediatamente ele soltou o paraquedas e sacou sua arma. A porta de acesso ao telhado estava trancada, mas ele tinha os códigos para tudo na ilha.
Dentro da vila, Helena Souza já se movia pelos corredores de mármore com seus guardas pessoais. Ela estava vestida toda de preto, seus cabelos grisalhos puxados severamente para trás do rosto. Encontrem-nos, ela ordenou. Arruinem este lugar se necessário. Victor, o chefe de segurança, estava coordenando a defesa de um centro de comando oculto. Quando ele viu Arthur nas câmeras internas, imediatamente comunicou seus homens por rádio. O chefe está no prédio. Protejam seu caminho para a sala segura a qualquer custo. Arthur se moveu rapidamente pelos andares superiores, ouvindo tiros abaixo. Ele conhecia cada centímetro desta vila, cada passagem secreta e porta escondida. Os homens de Helena eram bons, mas estavam lutando em seu território. Na sala segura, Laura Santos de repente se sentou mais ereta. Em uma das telas, ela havia vislumbrado Arthur se movendo pela vila. Ele está aqui. Ela respirou. Alívio e medo lutavam em seu peito. Ele havia vindo buscá-los, assim como havia prometido. Mas agora ele estava em perigo terrível. Uma explosão maciça abalou o prédio. Nas telas, Laura viu que os homens de Helena haviam arrombado as portas principais de segurança. Eles estavam dentro da vila agora, movendo-se com precisão militar. Benjamin Pereira acordou com um grito. Mamãe! O que está acontecendo? Shhh, Habibi. Ela o abraçou forte. Lembre-se do que eu disse. Seu pai está vindo, só precisamos ser muito quietos e corajosos. O menino assentiu, seu rosto pequeno sério. Como espiões. Exatamente como espiões. Ela forçou um sorriso, tentando fazer parecer um jogo em vez de um pesadelo. Arthur havia chegado ao segundo andar quando encontrou o primeiro dos homens de Helena. O tiroteio foi breve, mas intenso. Seu treinamento de segurança valeu a pena. 2 mercenários caíram, mas agora sua posição estava comprometida. Ele está aqui, ele os ouviu gritando. Segundo andar, ala leste. Ele se escondeu em um nicho escondido assim que mais homens vieram correndo. Anos vivendo em partes perigosas do mundo o haviam ensinado a se controlar em combate, mas ele ainda estava em menor número. Seu fone de ouvido estalou. Senhor, a voz de Victor era urgente. Helena Souza está indo para o porão. Ela deve saber da sala segura. O sangue de Arthur gelou. Ele tinha que chegar lá primeiro. No centro de comando, Victor assistia impotente enquanto seus homens eram superados um a um. Ele havia servido Arthur por 10 anos. O vira construir este paraíso na ilha. Agora tudo estava queimando. Tomando uma decisão, ele agarrou seu rifle. Todas as unidades recuam para a sala segura, ele ordenou. A proteção da família é a prioridade número 1. Helena Souza se moveu pelo caos como um fantasma, seu rosto uma máscara de fúria fria. Ela havia perdido tudo naquele dia, seu império, sua reputação, seu poder. Mas ela teria sua vingança. Helena Souza, um de seus homens chamou. Encontramos a entrada do porão. Ela sorriu, mas não havia calor nele. Excelente, arrombem. Na sala segura, Laura podia ouvir as explosões se aproximando. Benjamin Pereira estava chorando baixinho agora, tentando ser corajoso, mas aterrorizado pelo barulho. Mamãe, por que eles estão tentando nos machucar? Eles são pessoas más, Habibi, mas seu pai não vai deixá-los. Ela orou para estar certa. De repente, todas as telas ficaram escuras. A energia havia sido cortada. Luzes de emergência acenderam, banhando a sala segura em um brilho vermelho fantasmagórico. Esperta, a voz de Helena veio pela interfone da porta. Muito esperta, Laura. Se escondendo aqui com o pequeno bastardo de Arthur. Mas acabou agora. Laura tampou os ouvidos de Benjamin. Você não pode entrar aqui, Helena. Esta porta é de aço reforçado. Verdade. Mas nós trouxemos explosivos, suficientes para quebrá-la como um ovo. A menos que o quê? Saia agora. Apenas você e o menino. E eu farei rápido. Fique aí dentro, e eu farei vocês dois sofrerem antes do fim. Laura olhou para o rosto assustado de seu filho. Por 7 anos, ela o mantivera seguro. Ela fugira, se escondendo, mudando seus nomes inúmeras vezes. Mas agora, eles estavam presos. Vou te dar 1 minuto para decidir, disse Helena. Depois disso,
O interfone desligou com uma rajada de estática. Então outra voz entrou. A voz de Arthur. Afaste-se da minha família, Helena. Tiroteio irrompeu no corredor do lado de fora. Laura puxou Benjamin para trás da pesada mesa, cobrindo-o com o seu corpo enquanto os sons de combate enchiam o ar. Seu pai está aqui, ela sussurrou. Tudo vai ficar bem agora. Mas em seu coração, ela sabia que a verdadeira luta estava apenas começando. E desta vez, não haveria para onde fugir. O corredor fora da sala segura havia se tornado um campo de batalha. Arthur e Victor lutaram lado a lado contra os mercenários de Helena, usando móveis virados como cobertura. As luzes de emergência lançavam tudo em um brilho vermelho sangrento, tornando difícil distinguir amigo de inimigo. Como os velhos tempos, não é, senhor? Gritou Victor por cima dos tiros. Ele havia servido com Arthur no Afeganistão, antes que qualquer um deles entrasse na segurança privada. Menos conversa, mais tiros, respondeu Arthur, mas havia um sorriso sombrio em seu rosto. Helena Souza havia se retirado atrás de seus homens, mas sua voz carregava sobre o caos. Você só está adiando o inevitável, Arthur. Eu perdi tudo por sua causa. O mínimo que você pode fazer é morrer com sua pequena família. A única pessoa que vai morrer hoje é você, Helena. Ele se virou para Victor. Me cubra! Victor abriu fogo de supressão enquanto Arthur avançava, derrubando 2 mercenários com tiros precisos. Ele estava se aproximando da posição de Helena quando algo rolou pelo chão entre eles. Granada! Gritou Victor. Arthur mergulhou, atrás de uma coluna de mármore, assim que a explosão abalou o corredor. Quando a fumaça se dissipou, ele viu Victor deitado imóvel, sangue se acumulando ao seu redor. Não. A visão de seu velho amigo morrendo enviou fúria correndo por ele. Ele quebrou a cobertura, atirando rapidamente, derrubando mais homens de Helena. Dentro da sala segura, Laura abraçava Benjamin enquanto as paredes tremiam a cada explosão. O menino havia parado de chorar, mas seu pequeno corpo tremia a cada estrondo. Mamãe, ele sussurrou, o papai está lutando contra os caras maus? A simples pergunta apertou o coração de Laura. Em apenas 2 dias, Benjamin havia passado de nunca conhecer o pai para chamá-lo de papai. Sim, Habibi, ele está lutando para nos proteger. Ele vai morrer? Não, disse Laura firmemente, mesmo com lágrimas em seus olhos. Seu pai é o homem mais forte que eu conheço. Ele vai nos salvar. Lá fora, os tiros haviam diminuído. A maioria dos mercenários de Helena estava morta ou ferida. Mas a própria Helena ainda estava por lá. E ela tinha um último trunfo a jogar. Arthur, ela chamou. Eu tenho algo para mostrar a você antes que isso termine. Ele ouviu o clique de saltos altos em mármore. Então Helena apareceu. Em sua mão havia um telefone antigo, um que ele reconhecia. Lembra disso? Pertenceu ao meu filho Ricardo. Eu o encontrei em seu iate depois que ele morreu. Você gostaria de saber o que há nele? Arthur manteve sua arma apontada para ela. Mais de suas mentiras? Ah, não. A verdade é muito mais dolorosa. Ela pressionou o play no telefone, e uma voz familiar encheu o corredor. Eu não posso continuar fazendo isso, Ricardo. Era a voz de Caio Pereira de 7 anos atrás. Ela é a noiva do meu irmão. E você está apaixonado por ela, respondeu Ricardo. Estou oferecendo uma chance a você. Ajude-me a me livrar dela e eventualmente Arthur seguirá em frente. Então ela estará livre para você. Ela nunca vai me amar. Ela só vê Arthur. Então nós a faremos desaparecer. Eu tenho os documentos falsos prontos. Prova de que a empresa dele está quebrando sanções. Assim que ela os vir, ela correrá para protegê-lo. E você estará lá para confortar seu irmão em seu momento de necessidade. A gravação terminou. O sorriso de Helena era vitorioso. Seu próprio irmão ajudou a planejar tudo, Arthur. Ele amava Laura tanto que estava disposto a destruir a vida dela e a sua, apenas para ter uma chance com ela. A mão de Arthur se apertou em sua arma. E então você o matou para mantê-lo quieto. Ele se tornou um fardo, assim como você e sua preciosa família. Rápida como uma cobra, ela sacou sua própria arma. Vamos acabar com isso? Mas antes que qualquer um pudesse atirar, uma nova voz ecoou.
Polícia, abaixem as armas! O corredor de repente se encheu de policiais armados. Helicópteros da Polícia Federal podiam ser ouvidos lá fora, seus holofotes varrendo as janelas. O rosto de Helena se contorceu de raiva. Sem nada mais a perder, ela girou sua arma em direção à porta da sala segura. Se eu vou cair, vou levá-los comigo. Arthur não hesitou. Seu tiro a atingiu no ombro, girando-a. Sua arma disparou, a bala atingindo o teto quando ela caiu. Acabou? Helena, ele disse, observando enquanto a polícia se aproximava para prendê-la. Você perdeu tudo. Ela riu de dor enquanto a algemavam. Perdi? Pergunte a si mesmo, Arthur. Quantos outros segredos Caio levou para o túmulo? Quantas outras traições estão esperando para serem descobertas? A polícia a levou embora, mas suas palavras pairaram no ar como veneno. Arthur se virou para a porta da sala segura, digitando o código com mãos trêmulas. Quando se abriu, Laura estava lá com Benjamin em seus braços. Acabou? Ela sussurrou. Ele puxou os dois para seu abraço, sentindo os pequenos braços de seu filho envolverem seu pescoço. Acabou. Vocês estão seguros agora, ambos. Mas mesmo enquanto ele abraçava sua família, as últimas palavras de Helena ecoavam em sua mente. Que outros segredos seu irmão havia guardado? Que outros perigos poderiam estar escondidos nas sombras do passado? Por enquanto, porém, nada disso importava. Seu filho estava a salvo. Laura estava de volta em seus braços. A mulher que os havia ameaçado iria para a prisão. Papai? A voz de Benjamin era pequena, mas firme. Você venceu os caras maus? Arthur sorriu. Seu primeiro sorriso verdadeiro em anos. Sim, Habib. Os caras maus se foram. Podemos ir nadar. Agora. Você prometeu me ensinar. O pedido simples, tão inocente depois de toda a violência, fez Arthur e Laura rirem através de suas lágrimas. Amanhã, Arthur prometeu. Nós começaremos amanhã, temos todo o tempo do mundo agora. Enquanto policiais e equipes médicas invadiam a ilha, Arthur abraçou sua família. O sol estava se pondo sobre o oceano, pintando o céu em tons de dourado e rosa. Os jardins estavam queimados, a vila danificada, mas nada disso importava. Às vezes ele percebeu, você tinha que caminhar pelo fogo para encontrar seu caminho de volta para casa. E finalmente, depois de 7 longos anos, ele estava em casa. O amanhecer rompeu sobre a ilha, revelando a extensão total da batalha da noite anterior. Equipes policiais ainda estavam vasculhando os destroços, coletando evidências. Os jardins, outrora belos, estavam marcados com buracos de bala e marcas de queimadura. Mas a equipe de Arthur já estava começando o trabalho de restauração. Na cozinha da vila, Laura observou Zayn devorar um prato de panquecas. O menino parecia notavelmente resiliente, já tratando o terror da noite anterior como uma história de aventura emocionante. E então o papai atirou na moça má. Ele contou a Sarah que estava fazendo mais panquecas. Assim como nos filmes. Menos conversa, mais comida, disse Laura gentilmente. Mas ela não pôde deixar de sorrir. As crianças eram incríveis em sua capacidade de se recuperar do trauma. Arthur entrou na cozinha parecendo exausto, mas determinado. Ele havia passado a maior parte da noite lidando com declarações da polícia e coordenando com sua equipe de segurança. Agora, finalmente, ele poderia ficar com sua família. Papai! Benjamin pulou da cadeira. Podemos ir nadar hoje? Você prometeu. Primeiro precisamos conversar. Arthur sentou-se à mesa, puxando Benjamin para seu colo. O que aconteceu ontem foi muito assustador, não foi? O menino assentiu, sua excitação diminuindo um pouco. Eu tentei ser corajoso como você. Você foi muito corajoso, você e sua mãe. Arthur olhou para Laura, que os observava com lágrimas nos olhos. Mas eu preciso que você entenda algo. Aquelas pessoas más, elas se foram agora e nunca mais. Vão voltar, vocês estão seguros aqui, ambos. Promete? Perguntou Benjamin. Eu prometo. Arthur abraçou seu filho forte. E há mais algo que precisamos conversar. Algo muito importante. Laura sentou-se ao lado deles, sentindo o que estava por vir. Benjamin, disse Arthur cuidadosamente, você sabe como você tem me chamado de papai? O menino de repente pareceu preocupado. Está tudo bem?
A mamãe disse que estava tudo bem. É mais do que tudo bem. A voz de Arthur estava rouca de emoção. Porque é isso que eu sou. Eu sou seu pai, seu verdadeiro pai. Os olhos de Benjamin se arregalaram. Ele olhou para sua mãe em busca de confirmação, e quando ela assentiu, todo o seu rosto iluminou-se. De verdade. Mas onde você estava antes? Era a pergunta que ambos temiam. Como você explica uma situação tão complicada para uma criança? De 6 anos? Eu não sabia de vocês, disse Arthur honestamente. Algumas pessoas más mantiveram você e sua mãe longe de mim por muito tempo, mas agora eu os encontrei e eu nunca mais vou deixá-los ir. Benjamin pensou sobre isso por um momento. É por isso que a moça má estava tentando nos machucar? Porque você é meu papai? Sim, Habib. Mas ela se foi agora. Ela nunca mais pode machucar nenhum de nós. Bom, o rosto de Benjamin ficou muito sério. Porque eu quero ficar aqui com você e a mamãe para sempre. Laura estendeu a mão e pegou a mão de Arthur. Nós dois também. Naquele momento, João Silva apareceu na porta. Senhor, o ministro da Justiça está ao telefone. Eles terminaram de interrogar Helena Souza. Arthur suspirou. O que eles descobriram? É complicado. Você vai querer ouvir isso você mesmo. Vá, disse Laura suavemente. Nós estaremos aqui quando você terminar. Arthur beijou a cabeça de Benjamin e apertou a mão de Laura antes de seguir João Silva para seu escritório. O ministro estava esperando em videochamada. É pior do que pensávamos, disse o ministro sem rodeios. Helena Souza não estava trabalhando sozinha. Existe toda uma rede de pessoas poderosas envolvidas em suas operações. Até onde isso vai? Até a família real em alguns países. Ela está citando nomes, tentando negociar uma sentença mais leve. A mandíbula de Arthur se apertou. E meu irmão? O que mais ela disse sobre Caio? Essa é a outra coisa. O ministro parecia desconfortável. Encontramos documentos em seu apartamento. Parece que ele estava reunindo provas contra os Souzas por anos, desde que Laura desapareceu. Ele estava trabalhando com autoridades internacionais, construindo um caso. O quê? Arthur sentou-se com força. Mas a gravação, ele ajudou-os a afastar Laura. Sim, a princípio. Mas parece que ele se arrependeu de suas ações quase imediatamente. Tudo o que ele fez depois disso, ficar perto dos Souzas, ganhando a confiança deles, tudo foi para derrubá-los. Ele morreu tentando proteger sua família, Arthur. A notícia o atingiu como um golpe físico. A notícia o atingiu como um golpe físico. Há mais, continuou o ministro. Encontramos uma carta no cofre dele. É endereçada a você. De volta à cozinha, Laura Santos estava ajudando Benjamin Pereira a desenhar imagens de sua nova casa. O menino já havia se adaptado à ideia de Arthur Pereira ser seu pai, com a simples aceitação da infância. Mamãe, disse ele, colorindo cuidadosamente. Já que o papai é rico, posso ter um cavalo? Laura riu. Teremos que perguntar a ele sobre isso. E uma piscina? E um parquinho? E uma coisa de cada vez, Habib. Ela acariciou o cabelo dele, maravilhada com a rapidez com que suas vidas haviam mudado. Apenas 3 dias atrás, eles estavam escondidos em um pequeno apartamento, sempre olhando por cima dos ombros. Agora eles estavam em casa. Sara trouxe mais suco e sorriu para a cena doméstica. A equipe já está planejando uma festa de boas-vindas para vocês dois, disse ela. Assim que as coisas se acalmarem, é claro. As coisas nunca serão completamente normais, não é? Perguntou Laura baixinho. Normal é superestimado, respondeu Sara sabiamente. O amor é o que importa. E aquele menino tem mais amor ao seu redor agora do que nunca. Em seu escritório, Arthur abriu a carta de seu irmão com mãos trêmulas. A caligrafia familiar de Caio Pereira enchia a página. Meu querido irmão, se você está lendo isso, provavelmente estou morto. Espero ter morrido fazendo algo digno finalmente. Algo para compensar meu maior pecado. Ajudar a separá-lo de Laura e seu filho. Passei 7 anos tentando espiar o que fiz. Cada prova que eu reuni, cada segredo da família Souza que descobri, era tudo para você, para consertar as coisas.
Sei que você talvez nunca me perdoe, mas por favor entenda, eu também a amava. Não da maneira pura como você fez, mas a minha maneira quebrada. Quando Ricardo Souza se aproximou de mim com seu plano, eu estava fraco. Deixei meu ciúme superar minha lealdade a você. Mas ver o que eles fizeram com ela, como eles a caçaram, e caçaram seu filho pelo mundo, isso me destruiu. Eu não conseguia viver comigo mesmo. Tudo o que eu coletei está em um cofre no Banco do Brasil. Cofre 247. A chave está colada atrás desta carta. Use-a para terminar o que comecei. Destrua toda a rede deles. E quando você encontrar Laura e seu filho, porque eu sei que você vai, diga a eles que sinto muito. Conte ao seu filho sobre seu tio que o amava, mesmo que nunca o tenha conhecido. Acima de tudo, seja feliz, irmão. Você merece mais do que qualquer pessoa que eu conheço. Seu irmão amoroso Caio. Arthur pressionou as mãos nos olhos, sentindo lágrimas escorrerem pelos dedos. Todos esses anos, ele achou seu irmão um traidor, quando na realidade Caio havia dado sua vida tentando protegê-los. Uma pequena batida na porta o fez olhar para cima. Benjamin estava lá, segurando um desenho. Papai? Eu fiz isso para você. Arthur rapidamente enxugou os olhos e estendeu os braços. Seu filho subiu em seu colo, exibindo orgulhosamente sua obra de arte. É nossa família, explicou Benjamin. Veja, tem você, a mamãe, eu, nossa casa e a piscina que você vai me construir. Arthur riu através das lágrimas, abraçando seu filho. Sim, ainda havia batalhas pela frente. A rede de criminosos de Helena Souza não cairia sem lutar. Mas agora nada disso importava. Agora ele tinha tudo o que nunca soube que precisava. O amor de um filho, o perdão de uma mulher e a redenção de um irmão. Uma semana havia se passado desde a batalha na ilha. A noite paulistana cintilava com estrelas artificiais, enquanto o helicóptero particular de Arthur Pereira pousava no topo do edifício Itália. Aos 45 anos, estava mais bonito do que nunca. Seus cabelos negros salpicados de prata nas têmporas, o rosto esculpido por anos de negócios implacáveis. A mídia o chamava de Rei do Petróleo, mas esta noite ele não estava pensando em negócios. Esta noite era sobre vingança. O leilão começa em 2 horas, senhor, lembrou seu assistente João Silva, enquanto caminhavam para o escritório na cobertura do edifício Itália. Tem certeza de que quer fazer isso sozinho? Poderíamos... Quer enviar outra pessoa? Arthur não respondeu. Ele nunca se explicava para ninguém. Em vez disso, caminhou até as janelas do chão ao teto e olhou para seu império. Tudo o que a luz tocava pertencia a ele. Hotéis, shoppings, refinarias, de petróleo. Mas nada disso preenchia o vazio dentro dele. A família Souza não saberá o que os atingiu, continuou João Silva, abrindo documentos em seu tablet. Assim que expusermos seus leilões ilegais, toda a operação deles desmoronará. Arthur sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Os Souza o haviam prejudicado em um negócio 5 anos atrás, achando que poderiam enganar o grande Arthur Pereira. Esta noite, ele começaria a queda deles. Prepare o carro, ordenou, ajustando. Seu terno sob medida. Que certifique-se de que nossa gente esteja em posição. O leilão clandestino foi realizado no Palácio dos Bandeirantes. Quando a Mercedes-Benz Classe S de Arthur parou, ele pôde ver outros homens ricos chegando, magnatas brasileiros, políticos influentes, empresários do setor imobiliário. Todos eles ali para licitar coisas que não deveriam estar à venda. Seu convite, senhor? Perguntou um guarda na entrada. Arthur entregou o cartão dourado com o relevo que ele pagara, uma fortuna para obter. O guarda fez uma profunda reverência ao ver o nome. Por dentro, o palácio era um monumento ao excesso. Lustres de cristal, pisos de mármore, garçons carregando champanhe em bandejas de prata. Arthur aceitou uma taça, mas não bebeu. Ele precisava de sua mente afiada esta noite. Senhor Pereira. A própria Helena Souza apareceu ao seu lado, seu vestido de seda farfalhando. Que prazer inesperado! Não o vemos com frequência em nossas pequenas reuniões. Fiquei intrigado com as ofertas de hoje à noite, respondeu ele com suavidade. Se ela estava nervosa com sua presença, ela não demonstrou.
Então, por favor, sente-se. Estamos prestes a começar. Arthur sentou-se na primeira fila, seu rosto não traindo nada enquanto os itens eram apresentados e vendidos. Obras de arte roubadas de museus, animais exóticos, artefatos antigos. Ele gravou tudo com a pequena câmera em seu relógio, construindo evidências contra os Souza. Então o leiloeiro anunciou: "E agora, senhoras e senhores, para nossa coleção especial." A mão de Arthur apertou o braço da poltrona. Era para isso que ele havia vindo. A prova de que eles estavam traficando humanos. As primeiras mulheres foram trazidas, os rostos cobertos com véus finos, os olhos baixos. Arthur sentiu-se mal, mas manteve o rosto neutro. Em breve ele libertaria todas elas e destruiria todos os envolvidos nesse comércio maléfico. E agora, nossa joia da coroa da noite. Uma mulher de branco subiu ao palco. Mesmo através do véu, Arthur pôde ver que ela se portava de maneira diferente, orgulhosa, inabalável. Então, ela se virou e seu mundo parou de girar. Aqueles olhos. Ele conheceria aqueles olhos em qualquer lugar. Olhos que haviam assombrado seus sonhos por 7 anos. Laura Santos. A taça de champanhe escorregou de seus dedos e se quebrou no chão de mármore. As pessoas se viraram para olhar, mas Arthur não conseguia se mover. Não conseguia respirar. Como isso era possível? Laura havia desaparecido sem deixar vestígios. Ele havia procurado por meses, contratado os melhores investigadores particulares que o dinheiro podia comprar. Eles não encontraram nada, mas havia algo mais, algo que fez seu coração parar completamente. Agarrando a mão de Laura estava um menino pequeno com não mais de 6 anos. Um menino com os próprios olhos de Arthur olhando para a multidão. O mundo ficou vermelho. Arthur levantou-se de repente, seus planos cuidadosamente elaborados esquecidos. "Pare este leilão imediatamente", rugiu ele. Helena Souza correu para a frente. "Senhor Pereira, por favor, vou comprá-los os dois, diga seu preço." Sua voz era um trovão na sala subitamente silenciosa. "Senhor, não é assim." Arthur pegou seu telefone. R$1 bilhão, transferido para sua conta agora. "Mas se você não aceitar, eu vou queimar toda a sua organização até o chão." O menino se aproximou do lado de Laura. Ela ficou congelada, aqueles olhos familiares arregalados de medo e algo mais. Ódio. Helena Souza lambeu os lábios, a ganância vencendo a cautela. "Tá, a transferência primeiro." Os dedos de Arthur voaram sobre seu telefone. Um momento depois, o próprio telefone de Helena Souza tocou. "Vendido", disse ela rapidamente. "Guardas, por favor, escoltem." "Ninguém os toca", rosnou Arthur. Ele caminhou até o palco, seus olhos nunca deixando os de Laura. De perto, ele pôde ver as mudanças que 7 anos haviam causado. Ela ainda era bonita, mas mais dura agora. Um espírito de lutadora queimava naqueles olhos. "Laura", sussurrou. "Helki", ela ergueu o queixo. "Olá, Arthur." Sua voz era exatamente como ele se lembrava. O menino olhou para eles, confuso e assustado. O coração de Arthur se apertou ao ver seus próprios traços refletidos naquela pequena face. "Venham", disse ele suavemente. "Meu carro está esperando. Não vamos a lugar nenhum com você." A voz de Laura poderia ter congelado o sertão. "Por favor", disse ele, deixando sua máscara rachar apenas um pouco. "Deixe-me ajudá-la. A vocês dois. Então você pode me dizer por que desapareceu? Por que nunca me contou sobre..." Ele olhou para o menino, incapaz de dizer as palavras. Por um longo momento, Laura apenas o encarou. Então, ela apertou a mão do menino. "Está tudo bem, Benjamin. Nós vamos com este homem." Benjamin. O nome de seu filho era Benjamin. Arthur os levou para fora do palácio, passando pela multidão que os observava. Sua equipe de segurança se materializou ao redor deles. No carro, Laura sentou-se o mais longe possível dele. Benjamin, encolhido, ao seu lado. "Leve-nos para a cobertura", Arthur ordenou ao seu motorista. Então ele olhou para a mulher que ele havia amado e perdido, o filho que ele nunca soube que existia. "Vocês estão seguras agora, ambos, e quando estiverem prontas, temos muito a discutir." Os olhos de Laura encontraram os dele na escuridão. "Você não tem ideia do que se meteu, Arthur. Nenhuma ideia."
A Mercedes-Benz Classe S deslizou pelas ruas iluminadas de São Paulo, carregando seus passageiros em direção a um confronto de 7 anos. No banco de trás, Arthur observou seu filho recém-descoberto adormecer contra o ombro da mãe e sentiu algo que não havia experimentado em anos: esperança. Mas as palavras de Laura ecoavam em sua mente. O que ele não sabia: que forças os haviam separado 7 anos atrás? E por que ela havia acabado naquele leilão com seu filho? Uma coisa era certa: ele teria suas respostas. E quem quer que tivesse machucado sua família pagaria caro por isso. A viagem de elevador para a cobertura de Arthur foi silenciosa, exceto pela respiração suave de Benjamin. O menino havia adormecido completamente, sua pequena cabeça descansando no colo de Laura. Arthur não conseguia parar de olhar para ele. Seu filho. A palavra parecia estranha em sua mente, como um sonho em que ele não conseguia acreditar. Ele é a sua cara, disse Laura calmamente, surpreendendo-o. Eram suas primeiras palavras desde que saíram do leilão. Por que você não me contou? A voz de Arthur estava rouca de emoção. 7 anos, Laura. 7 anos que eu te procurei. Não aqui, sussurrou ela, olhando para a criança, adormecida. Não na frente dele. As portas do elevador se abriram diretamente na cobertura. Janelas do chão ao teto mostravam o horizonte cintilante de São Paulo. Mas Arthur mal notou a vista que havia visto milhares de vezes antes. Seu mundo inteiro havia se reduzido à mulher e à criança diante dele. Há um quarto de hóspedes no corredor, disse ele. Você pode colocá-lo para dormir lá. Laura hesitou, então acenou com a cabeça. Arthur observou, enquanto ela gentilmente levantava Benjamin, o menino instintivamente envolvendo seus braços em seu pescoço. Seu coração doía ao ver aquilo. Vou mandar alguém trazer roupas limpas para vocês dois, ele disse atrás dela. Ela não respondeu. Enquanto ela estava fora, Arthur serviu-se uma bebida. Suas mãos estavam tremendo. Em todos os seus anos de negócios e jogos de poder, nada o havia abalado tanto quanto isso. Ele havia ido àquele leilão esperando reunir evidências contra o Souza. Em vez disso, ele havia encontrado a peça que faltava em sua alma e um filho que ele nunca soube que existia. Laura voltou 15 minutos depois. Ela havia tirado os sapatos e seus pés estavam silenciosos no chão de mármore. Ela parecia menor de alguma forma, mais vulnerável, mas seus olhos ainda eram ferozes. Ele está dormindo, disse ela. Ele é bom em dormir em qualquer situação. Ele teve que ser. As implicações dessa declaração fizeram o sangue de Arthur ferver. O que aconteceu com você, Laura? Onde você esteve todos esses anos? Ela caminhou até as janelas, envolvendo os braços em si mesma. É uma longa história, Arthur, e não uma bonita. Eu tenho a noite toda. Ela se virou para enfrentá-lo, e em seus olhos ele viu sombras de coisas que ele não queria imaginar. Você se lembra de Ricardo Souza? Arthur franziu a testa. O filho de Helena Souza, aquele que morreu naquele acidente náutico 6 anos atrás. Ele não morreu em um acidente. A voz de Laura era plana. Eu o matei. O copo de cristal escorregou dos dedos de Arthur, quebrando-se no chão.